Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É uma grande alegria estar aqui convosco, meditando mais o Evangelho deste domingo do tempo comum. Meditamos o Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículos do 24 ao 32. E, se você ainda não leu o Evangelho e deseja lê-lo antes de ouvir nossa reflexão, o Evangelho se encontra na descrição deste vídeo. Santo Domingo, irmãos e irmãs, 33º do tempo comum. E a liturgia de hoje nos traz para reflexão o Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 24 ao 32. Antes de tudo, se você nos escuta pelo YouTube, deixe o seu like e os seus comentários sobre o que você achou, sobre o que você entendeu da liturgia de hoje, para nos ajudar neste projeto de evangelização. E se você nos escuta pela plataforma digital, não esqueça de nos seguir, tá bom? Então, iniciando nossa reflexão, Jesus ele começa o Evangelho trazendo palavras sobre o fim dos tempos, sobre a sua volta. Ele diz, naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. E ele continua falando que o Filho do Homem, ele, se referindo a ele, descerá dos céus nas nuvens em poder, com poder e glória. E ele continua dizendo que reunirá os anjos, ou melhor, que enviará os anjos pelos quatro cantos da terra, que reunirão nas extremidades da terra todos os eleitos de Deus. Todos os eleitos de Deus. E ele ainda traz a parábola de uma figueira, onde ele fala que quando os ramos da figueira ficam verdes e as folhas começam a brotar, é por isso que sabemos que o verão está perto. Ele se refere, portanto, meus irmãos, aos sinais do fim dos tempos. Os sinais ele já nos deu: a tribulação, o sol que vai escurecer e a lua que não brilhará mais, e as estrelas que irão cair, as forças do céu que serão abaladas. Enfim, Jesus ele nos traz essa mensagem que nos faz olhar, que nos faz ter duas visões, duas perspectivas, uma de temor e outra de esperança. De temor para aqueles que não buscam, que não confiam em Deus, que Deus não é o centro de sua vida, para aqueles que não vivem o Evangelho, que não vivem a palavra de Deus. E de esperança para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que confiam em Deus. Jesus ele nos previne, nós que confiamos em Deus, e também os que não confiam em Deus, Jesus ele nos previne, ele traz essa mensagem para todos, pedindo que sejamos sempre vigilantes, que não deixemos a luz da nossa alma, a luz dos nossos olhos, apagarem. Que permaneçamos sempre juntos da luz de Deus, para que a nossa luz não se apague. Até porque nós não somos a nossa própria fonte de luz. Deus é a nossa fonte de luz. Se nós brilhamos, se nós resplandecemos, não é a nossa luz, não é nossa a luz, é de Deus. Por isso Jesus diz, na tribulação todas as luzes serão apagadas se não estiverem firmes na fé. Assim como o sol, assim como a lua, assim como as estrelas. O sol não clareará mais, a lua não brilhará mais, as estrelas irão cair. Então é Jesus trazendo para nós mensagem de resignação, de conversão.
se estamos brilhando muito agora, com luz própria, querendo ser estrela do mundo, baixe a bola. Baixe a bola. Menos, mais humildade, porque os humildes precederão no reino dos céus. Não deixemos essa lâmpada apagar. Nos aproximemos de Deus, porque são aqueles que buscam a Deus que essa palavra de hoje da liturgia é de esperança. Mas os que não buscam, os que não confiam em Deus, veem essa palavra como uma palavra dura, como uma palavra terrível. A primeira leitura nos diz quem são aqueles que buscam a Deus. Aqueles que serão salvos e que os nomes estão inscritos no livro da vida. Quem busca a Deus e vivem os seus ensinamentos, são esses que serão salvos e que os nomes serão inscritos no livro. Queridos, Jesus ele foi para o Pai, como nos diz São Paulo na segunda leitura. Mas ele foi para o Pai para retornar, para um dia retornar. Por isso precisamos nos preparar. E eu trago aqui para vocês uma passagem do livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Como nos preparar? Paulo nos diz: sede alegres na esperança, pacientes no dia da tribulação e perseverantes na oração. Assim, alcançaremos aquilo que nos diz o salmo de hoje, na última estrofe. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Um santo domingo para todos. Vigiemos, hoje e sempre. Amém. Eu gostaria de fazer um pedido a você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, assim você não vai perder mais nenhuma reflexão. E também compartilhe esse vídeo para que a palavra do Senhor alcance mais corações de mais pessoas. E no Evangelho de hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre a sua segunda vinda. No versículo 26, ele diz: então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Então, a sua segunda vinda, ou então a sua volta, né? Ele veio a este mundo, foi para o Pai, mas irá voltar a este mundo, em sua glória e seu poder, para julgar os vivos e os mortos, separar o joio e o trigo. Mas eu não queria falar muito sobre essa volta de Jesus. Eu queria falar sobre os sinais. Porque sim, Jesus, nesse evangelho, ele diz o seguinte: ninguém sabe quando esta minha volta se dará. Mas foram estabelecidos sinais. O Senhor previu sinais para a minha volta. Jesus diz que devemos ficar atentos a esses sinais. Por quê? Porque ele nos deu inteligência. E se ele deu a nossa inteligência e falou sobre sinais, precisamos aplicar a nossa inteligência para compreender esses sinais de Deus. Então, você pode perguntar: Vinícius, mas que sinais são esses, né? Gente, respondendo assim, logo de início, os sinais são o sofrimento, a tribulação e a angústia da igreja. Vinícius, como você sabe disso? Vamos ler o Evangelho de hoje. O Evangelho inicia dizendo o seguinte: naqueles dias, depois da grande tribulação. Então vejam, haverá uma grande tribulação. E depois dessa grande tribulação, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então, essa grande tribulação. E na primeira leitura, que também fala sobre o fim dos tempos, se diz o seguinte: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do povo, e será um tempo de angústia, como nunca houve até então,
desde que começaram a existir as nações. Ou seja, de toda a história do povo de Deus, haverá um tempo de angústia como nunca houve. Um tempo de angústia, um tempo de sofrimento, maior até que a escravidão do Egito, maior até que a escravidão da Babilônia. E haverá esse tempo de grande sofrimento e angústia para o povo de Deus, ou seja, para a igreja. Então, esse é o grande sinal que irá anteceder a segunda vinda de Cristo. É quando, digamos assim, a igreja terá que imitar, aquele que é a sua cabeça. O Cristo que é a cabeça da igreja, a cabeça que é membro do corpo. A igreja terá que imitar o seu Senhor no seu sofrimento e na sua morte. Então, assim como Jesus Cristo sofreu e morreu por crucificação, a igreja também terá que padecer um grande sofrimento para se assemelhar ao seu Senhor. Mas a igreja, por promessa de Jesus, não morrerá. E quando todo mundo pensar que a igreja está acabada, quando o mundo inteiro contra a igreja pensar que já a derrotou, pensar que a igreja já deixou a sua missão, nesse momento, depois dessa grande tribulação, quando poucos filhos de Deus estiverem sendo fiéis, então Jesus voltará com seu poder e glória para salvar a sua santa igreja e coroá-la como ela merece ser coroada, como esposa sem mancha, como esposa pura do Senhor. Então, esse é o grande sinal que preparará a volta de Jesus. É o grande sofrimento, a grande angústia que a igreja passará, e esse sofrimento será maior do que todos os sofrimentos que ela já passou. Será um sofrimento nunca antes visto. Mas isso não deve nos desanimar, gente. Isso, na verdade, deve nos animar. Por quê? Porque poderemos imitar nosso Senhor Jesus Cristo e poderemos nos unir a Ele ao sofrimento. Hoje em dia, o ser humano tem medo do sofrimento. Como se do sofrimento nós não pudéssemos tirar nada de bom. Mas na verdade não, do sofrimento podemos tirar coisas muito boas. A nossa atitude deve ser a atitude dita aqui no Salmo. O Salmo de hoje, ele lembra muito nosso Senhor Jesus Cristo, que depois da sua morte estava lá na mansão dos mortos. E nós podemos perceber quando nosso Senhor Jesus Cristo diz isso. Vejam bem o que diz o Salmo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Ou seja, vejam aqui que esse salmo se aplica muito bem a nosso Senhor Jesus Cristo. Não há vez de me deixar entregue à morte. É o que devemos dizer quando a igreja estiver passando por essa tribulação. Nem vosso amigo conhecer a corrupção. Ou seja, nosso Senhor não deixará a sua igreja morrer, porque as forças do inferno nunca prevaleceram sobre ele. Então é isso. Força, coragem, não desanimemos, que essa palavra do Senhor não seja para nós palavra terrível, mas uma palavra de esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante.